Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário, capítulo por capítulo, verso por verso. E nós estamos no livro do Segundo Reis. Segundo Reis tem 25 capítulos, 719 versos. Nós estamos no capítulo 13, metade do livro agora, Segundo Reis. Boa parte do livro Segundo Reis concentra-se no ministério de Eliseu, os primeiros capítulos. Agora que nós voltamos para a história dos reis, a partir do capítulo 9, mas o capítulo 1 a 8, basicamente é o ministério de Eliseu. Capítulo 13, nós temos a morte de Joás, que começou a reinar com 7 anos de idade, reinou 40 anos, no capítulo 12, mandou reparar as fendas da casa do Senhor, e agora no capítulo, já acaba o capítulo 12 com a morte de Joás, não é? Joás morre, e aí o seu filho vai reinar no seu lugar, o seu filho Amazias reinou no seu lugar. Então, no ano 23 de Joás, agora vai a história para o reino do norte. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás. Jeoacás vai reinar no ano 23 do ano Joás. Joás reinou por 40 anos, então Joás vai continuar reinando em Judá mais 17 anos. E Jeoacás então começa a reinar no reino do norte, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Interessante que é os 17 anos que resta também para Joás reinar no reino do sul. Então ele vai reinar 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Essa é a tendência dos reinos do reino do norte, sempre fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Porque seguiu aos pecados de Jeroboão, seguiu a idolatria de Jeroboão. É isso que quer dizer, filho de Nebate, que fez pecar a Israel e não se apartou deles. Cada rei que assumia tinha a chance de se voltar para o Senhor. Mas, infelizmente, a maioria continuou nos pecados de Jeroboão, adorando os bezerros de ouro que ele colocou, um em Betel, outro em Dan, e a ira do Senhor, claro, se acende. Verso 3, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Eles provocavam a Deus através de suas idolatrias, e aí estavam debaixo da ira, do qual Deus na mão de Azael, rei da Síria. Azael vai ser como espada do Senhor para Israel. E na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Ben-Hadad, há vários Ben-Hadad na Síria, não é? Nós vemos várias vezes eles lutando com Ben-Hadad, porque a próprio filho de Azael não vai chamar Ben-Hadad de novo, todos os dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor. Está vendo? Ele anda nos caminhos mal. Quando vem a mão de Azael, rei da Síria, sobre ele, aí ele lembra de suplicar ao Senhor. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia, o rei da Síria. Deus sempre se compadecia, apesar de Deus estar irado com eles. Quando eles clamavam, Deus via a opressão, e porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel. Que verso bonito, né? Segundo Reis 13, 5. E o Senhor deu um salvador a Israel. Nosso salvador é Jesus Cristo, que o Senhor deu. Esse verso aponta, esse salvador aponta para o Salvador, Jesus, não é? Mas o Senhor vai dar um salvador. E o Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo da mão dos sírios e habitaram nas suas tendas como dantes. Então, foi um salvador, não é, que Deus deu, e eles então
voltaram a habitar nas suas tendas. Contudo, veja bem, apesar de Deus ter mandado o Salvador, era motivo deles se voltarem de todo o coração para Deus. Mas verso 6 diz: contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram nele, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Esse bosque era onde eles queimavam incenso aos seus ídolos, provocando a ira do Senhor. Não deixou a Jeocás mais povo, senão só 50 cavaleiros e 10 carros, e 10.000 homens de pé, porque o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Nossa, Jeoacás teve quase que o seu povo todo destruído, ele não deixou mais povo, só 50 cavaleiros ficou com Jeoacás, e 10 carros, e 10.000 homens de pé, e o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó. Muito triste a história de ouvir que Israel tinha sido destruído dessa forma. Ora, os mais altos de Jeoacás e tudo quanto fez, e o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Novamente, o livro de Reis sempre menciona o livro das crônicas do rei de Israel. E Jeoacás dormiu com seus pais. Se dormiu quer dizer que faleceu, né? A Bíblia muitas vezes trata a morte como um sono. E dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Há uma coisa muito interessante no livro dos reis, é que parece que algumas datas não batem. Por exemplo, quando diz que Jeoacás, aqui surge um outro problema, né? Diz que Jeoacás reinou 17 anos, e era o ano 23 de Joás. Joás reinou 40 anos. Se era o ano 23, resta 17. Mas, se era o ano 23 aqui, no ano 23 de Joás, filho de Acasias, e ele reinou 17 anos, então terminaria de reinar no ano 40. Mas quando nós vamos aqui, no verso 10, diz que era o ano 37. Então, de 23 a 37 são 14 anos, o que dá a impressão que ele reinou apenas 14 anos. Começou a reinar Jeoás, a não ser que teve um período que foi o que nós chamamos overlap, mas overlap é que reinou junto com o pai, mas parece que há um erro aqui de 3 anos, não é? Existe, isso é comum no livro dos reis, essa cronologia que de vez em quando não bate, como nesse caso aqui, não bate com a cronologia do verso 1, sobre Israel em Samaria. Reinou 16 anos, agora vai reinar. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, porém andou neles. Ora, os mais atos de Jeoás e tudo quanto fez, mais seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei de Israel. Esse rei, aqui, Jeoás, praticamente só fala dele 2 versos, né? Que ele fez pecar Israel, andou nos pecados de Jeroboão e pronto. E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. Esse Jeroboão, que vai se assentar no trono, é Jeroboão II. Teve Jeroboão I, que foi na mesma época de Roboão, agora é Jeroboão. Assentou no trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Capítulo 13 agora vai falar de Eliseu. Eliseu ainda está vivo nesse período, né? Do capítulo 9 até o 13, houve, parece que um parênteses, pararam de falar um pouco de Eliseu. Já tinha falado no capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Vários capítulos dedicados a Eliseu. E agora
falou um pouco dos reis e volta. Eliseu parece que já está bem avançado em idade e adoeceu, diz Eliseu, esteve doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. Está vendo? Agora voltou a falar de Jeoás. E disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Note que Eliseu aqui já estava com a idade bem avançada, né? O rei ainda é novo, ele põe suas mãos e disse, abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu, atira, e atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor, essa é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais, toma as flechas, e tomou, e disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu 3 vezes e cessou. Ele pegou, feriu 1, 2, 3. Eliseu vai dizer, então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Ele mandou o rei ferir, o rei deu uma flechada, 2, 3, se cansou. Ele falou, você deveria ter ferido 5, 6 vezes, porque era o número de vezes que você ia ferir os sírios. Verso 20, depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra, à entrada do ano. Então, assim que Eliseu morreu, na entrada do ano, vieram os moabitas e invadiram a terra. Eliseu vai ter um milagre que ele vai operar depois, Deus vai operar, o milagre é Deus que opera, né? Mas usando Eliseu, depois já de morto. E diz, e sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Colocaram o homem lá por engano na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Que milagre extraordinário! Só tinha acontecido um milagre de ressurreição no ministério de Eliseu, filho da Sunamita. Mas lembra que Eliseu pediu porção dobrada. Então agora já depois de morto, Eliseu está na sepultura, eles invadiram, pegaram, jogaram o homem na sepultura de Eliseu, conforme ele bateu nos ossos, tocando nos ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Esse foi o último milagre que nós vemos que aconteceu no ministério de Eliseu depois de morto. Esse aí, depois de morto, ainda fala, não é? Diz que também o sangue de Abel, Hebreus 11:4, diz que ainda depois de morto fala. E foi o caso de Eliseu aqui, já depois de morto, o homem bate e volta à vida. E Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Todos os dias de Jeoacás, ele oprimiu a Israel. E Azael, rei da Síria, oprimiu todos os dias de Jeoacás. Verso 23. Porém, o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles. Note que Israel merecia ser oprimido por causa da sua desobediência, mas Deus é um Deus misericordioso. Diz que Deus teve misericórdia deles, se compadeceu deles e tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir e não os lançou ainda da sua presença. Deus estava dando mais uma chance para Israel. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que esse tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu,
e recuperou as cidades de Israel. Lembra que o profeta disse que ele deveria ferir 5 ou 6 vezes. Como ele só feriu a terra 3 vezes, ele só teve 3 vitórias. Até o homem de Deus se indignou, Eliseu, com ele. Com isso, conclui o capítulo 13 de 2 Reis. Vamos para o capítulo 14. Amazias mata os matadores de seu pai. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias. Amazias é filho de Joás, rei de Judá. Então agora nós voltamos para o reino do sul. Tinha 25 anos quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jeoadã, de Jerusalém. Então ele reinou até os 54 anos. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi seu pai fez, porém conforme tudo que fizera Joás seu pai. Tão somente os altos não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Note que os reis assumem, mas não tira a idolatria do povo, ainda deixa o povo continuar sacrificando nos altos. E é isso que atrai a ira de Deus sobre eles, não é? Sucedeu, pois, que sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham matado o rei seu pai. Nós vemos que no final do capítulo 12, que Joás foi morto na casa de Milo por 2 servos, Josacar e Josabade. Esses 2 conspiraram contra o rei e o matou. Não é? Assim que Amazias teve o seu reino confirmado, ele vai matar os servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Então, às vezes eles mandavam matar os filhos também, para que não, quando o filho crescesse ou tivesse oportunidade, se vingasse de quem mandou matar o pai, como Amazias estava fazendo com relação ao seu pai. Mas o livro da lei de Moisés, estava escrito que não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. E aqui Amazias fez exatamente como estava escrito. Amazias feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal. O Vale do Sal é próximo ao Mar Morto, não é? E Edom fica ao sul. E Amazias, então, teve uma batalha e ele acabou ferindo 10.000 edomitas no Vale do Sal. E tomou a Sela na guerra e chamou o seu nome Joquitiel até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Porém, Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao seu cetro que está no Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Ele respondeu com uma parábola, não é? Dizendo ainda: o cardo que estava no Líbano enviou ao cedro. Então, o cardo do Líbano era Amazias. O cedro era ele mesmo, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam ali passaram e pisaram o cardo. Na verdade, ferisse os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal para caísses tu e Judá contigo? Então, o rei aqui, respondeu a ele:
o rei Jeoás disse que não iria encontrar com ele, que ele estava se exaltando, se ensoberbecendo. Mas Amazias não ouviu e subiu a Jeoás, rei de Israel. E Amazias, rei de Judá, viram face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Aqui nós temos a primeira vez que o muro é rompido, desde que ele foi construído por Salomão, né, esse muro, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, ele derrubou para mostrar para Amazias que ele se exaltou. Não é? E ele avisou para que Amazias não fosse, mas Amazias não quis lhe dar ouvido. Subiu e viu face a face, perdeu na batalha. Judá foi ferido diante do reino do norte. É a primeira vez que Judá é ferido diante do reino do norte. E ele leva de volta e destrói uma parte do muro. A porta da esquina, 400 côvados, são 200 metros de muro que ele colocou abaixo. E tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como os refém, e voltou para Samaria. Ora, os mais atos de Jeoás e o que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Note que sempre cita o livro das crônicas, o rei de Israel, como referência ao que Jeoás fez e como ele pelejou contra Amazias. E dormiu Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Interessante que no capítulo de número 13, verso 13, já tinha mencionado que Jeoás tinha dormido com seus pais, que Jeroboão se assentou. Mas depois a história volta e continua contando do verso, capítulo 13, verso 14, entra pelo capítulo 14 até o verso 16, contando a história de Jeoás. E com seus pais foi sepultado junto ao Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, capítulo 14, verso 16 é bem parecido ou similar com o capítulo 13, verso 13. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoacás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Amazias ainda vai durar 15 anos. Ora, os mais atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá, e conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Lax, porém enviaram após ele homens até Lax, e esses o mataram ali. Note que é interessante, Joás, pai de Amazias, morreu numa conspiração. E também Amazias vai morrer numa conspiração. Ele foge de Jerusalém, mas os homens vão após ele até Lax e vão achar e matar ali. E o trouxeram em cima de cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto aos seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Azarias edificou a Elate e restituiu a Judá depois que o rei dormiu com seus pais. Elate fica ao sul, perto ali do monte Horebe. Ele vai edificar a cidade e restituir lá Judá. Vamos para o reinado de Jeroboão II, filho de Jeoás. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel,
e reinou 41 anos. Jeroboão II teve um reinado maior período do que todos os reis de Israel. 41 anos ele vai reinar no norte. E fez, mas pena que fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então, também estabeleceu nos termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amietai, o qual era de Gat-Efer. Note que Jonas teve um curto ministério também no reino do norte. Ele não foi só enviado aos ninivitas, como nós lemos no livro de Jonas, mas Jonas é mencionado aqui em 1 Reis 14, 25. A história de Jonas, né, que foi comissionado por Deus a pregar a mensagem em Nínive, mas nem todos percebem que Jonas é mencionado aqui no 2 Reis 14, 25, bem antes do seu chamado para Nínive. Jonatas era filho também do profeta Amitai, que era de Gat-Efer. Deus o levantou como profeta em um tempo de grande aflição no reino de Israel. Mais tarde ocorreram fatos que constam no livro que traz o seu nome, o livro de Jonas. Então, Jonas é mencionado aqui. Muita gente não percebe isso, né? Ele era filho de Amitai, que também era profeta. Então, note que Jonas vinha de uma família de profetas, seu pai era profeta, porque, verso 26, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. O Senhor ainda não tinha decidido entregar Israel. Mais tarde, devido aos reis não se acertarem, continuam nos caminhos mal de Jeroboão, Deus vai entregar eles à Síria. Porém, os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Deus ainda tinha misericórdia de Israel, livrava, para ver se eles voltavam para o Senhor, mas não adiantava. Eles continuavam nos seus pecados, né? Verso 28, os mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Ramate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Até agora, esse Jeroboão é o que mais reina, 41 anos. E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou. Nós temos um rei chamado Zacarias e também temos profeta chamado Zacarias, né? Quando Jeroboão dormiu com os reis de Israel, Zacarias, seu filho, vai reinar em seu lugar. Amém? Com isso, nós concluímos o capítulo 14. Nós vamos retornar para comentar o capítulo 15 e 16 no próximo programa. Que Deus te abençoe. Se esse programa tem ajudado você a entender melhor a Bíblia, coloque o sinal do joinha, ajude-nos a divulgar. Não é? Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você capítulo por capítulo, verso por verso. Há bons canais, há bons pregadores que pregam, mas pregam uma mensagem, né, de um texto muito bom, mas comentando a Bíblia capítulo por capítulo, verso por verso, de forma sistemática. Esse é o único canal que conheço. Há canais no YouTube que lê a Bíblia para você, há canais que até dão uma visão geral do livro, mas não comenta capítulo por capítulo, verso por verso, como nós estamos fazendo, não é? Então, nos ajude a divulgar para que seja de bênção para muitas pessoas, principalmente para aqueles que gostam de estudar a Bíblia sistematicamente. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Cristo Jesus.
Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.